Oi gente, eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, como vocês viram aqui embaixo no título, eu vou falar um pouquinho sobre terapia. Eu faço terapia há 2 anos e quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei devido a estresse, ansiedade e coisas relacionadas a trabalho. Só que a terapia me ajudou em tantas outras áreas e eu aprendi tanto durante esse tempo que eu resolvi selecionar 5 coisas que eu aprendi e que eu acho que são super importantes pra gente levar com a gente durante a vida, em todos os aspectos e em todas as situações. Mas antes eu quero deixar claro que terapia não é coisa de gente doida não, tá? Terapia é coisa de gente. E eu acho que o mundo seria muito melhor se todas as pessoas fizessem terapia. Uma coisa que eu aprendi durante esse tempo é que terapeuta é um profissional com o qual a gente deve se identificar. Então vamos deixar de conversa e vamos lá para as 5 coisas que eu aprendi durante a terapia. A primeira coisa é que a gente só dá o que tem. Eu tô colocando esse tópico porque eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo. Da mesma forma que a gente só dá o que tem, as pessoas ao nosso redor também só dão, só oferecem o que elas têm. Às vezes eu cobrava uma certa atitude de alguém próximo a mim e simplesmente essa atitude não acontecia e isso me frustrava muito. Mas a pessoa só dá o que tem, a gente só dá o que tem. Eu vou dar um exemplo um pouco bobo. A minha mãe mesmo, ela não é esse tipo de gente que fica elogiando, sabe? Ela é uma pessoa muito tímida, então não adianta você esperar que ela vá te fazer um elogio tipo, uau, como você tá linda, que maquiagem linda, que roupa maravilhosa, que sapato legal. Não, ela não faz esse tipo de coisa. Ela não demonstra amor através de palavras de elogios. Mas em relação à necessidade, se você estiver precisando de qualquer coisa, você pode ter certeza que ela vai te ajudar de alguma forma. Talvez ela vai vir aqui na sua casa lavar sua louça, ou ela vai costurar uma roupa que você tem que estar descosturada, ou ela vai gastar a tarde inteira ajudando você a terminar alguma coisa que você começou. Enfim, ela é muito de atitudes e não de palavras. Então não adianta eu cobrar dela palavras, sendo que não é algo que ela tem, não é algo que ela desenvolveu, não é algo que é dela, entenderam? Depois que eu consegui entender isso de verdade, muita coisa fez sentido na minha vida. A segunda coisa que eu aprendi é que o que eu penso é o que eu sinto e é o que eu faço. Como assim? Vamos pensar pelo caminho contrário. Tudo que a gente faz porque a gente sentiu. E tudo que eu sinto porque eu pensei. É porque eu deixei chegar na minha mente, né, nos meus pensamentos. Então o que a gente tem que prestar bastante atenção é no que a gente está pensando. Vale a pena eu pensar? Vale a pena eu ficar com isso guardado aqui nos meus pensamentos, na minha mente, na minha memória? Porque o que eu penso, eu sinto. E aquilo que eu sinto me faz agir de uma forma boa ou de uma forma ruim. O terceiro aprendizado é que nós não devemos guardar as nossas mágoas dentro de nós. O motivo disso é que elas vão se acumulando e daí chega um momento que a gente não suporta. É como se fosse a gota d'água que cai no copo cheio, né? O copo vai transbordar e é assim também com a gente. A gente não tem que deixar chegar nesse ponto. A gente tem que sentar e conversar, claro, de uma forma civilizada, mas a gente não deve ficar guardando tudo o tempo todo, porque uma hora afeta a nossa saúde, não só psicológico, mas também afeta o nosso corpo fisicamente, né? Quantas pessoas você conhece que tem, às vezes, problema com ansiedade, problema de estresse, de insônia, ou então uma gastrite nervosa. E muitas vezes elas acontecem porque a gente não para e senta e conversa e expõe os nossos sentimentos. O quarto aprendizado é que falsas crenças existem. Isso, na verdade, tem um nome dentro da psicologia que eu não vou me lembrar agora, mas eu explico mais ou menos como é. Eu tive toxoplasmose congênita e isso afetou a minha visão. E quando eu era muito pequena, eu estava indo no mercado com a minha mãe, segurando na mão dela, e aí uma pessoa passou por nós e eu encarei essa pessoa
tipo, até ela sumir da minha visão. E a minha mãe me disse, que coisa feia ficar encarando as pessoas, não faz isso, não sei o quê, tipo, me deu uma bronca, né, por eu ter feito isso. Ela podia ter explicado de outra forma pra mim, mas naquele momento, foi a forma mais certa que ela encontrou de fazer isso. E talvez ela tenha feito isso pra me proteger, sabe? Porque eu era estrábica e às vezes eu ficar encarando as pessoas talvez pudesse causar algum desconforto para as pessoas, ou então elas poderiam ter algum tipo de preconceito. Então minha mãe me deu bronca por eu ter encarado aquela pessoa, e aí o que eu entendi foi o seguinte, é que eu não devia olhar nos olhos das pessoas. Eu não devia nunca olhar nos olhos das pessoas, encarar as pessoas de frente. Eu achava que isso era uma falta de educação. Então, durante toda a minha vida, eu falava com as pessoas olhando para baixo, olhando para alguma coisa, fazendo alguma coisa e conversando, sabe, ao mesmo tempo. Eu imaginei que, tipo, era uma regra, sabe? Você jamais tem que encarar as pessoas. Então, depois de muito tempo, depois de adulta já, que eu me tranquilizei quanto a isso e eu voltei a olhar nos olhos das pessoas enquanto eu conversava, etc. E muitas vezes eu era tida como metida, como sei lá, sabe? Mas na verdade era uma timidez e alguma coisa que eu acreditava que era falta de educação e na verdade não era. E olha só, quando acontecia de eu encarar alguém, sabe, de eu olhar pra pessoa e a pessoa olhar pra mim de volta, era muito mais constrangedor, porque eu achava que eu tava fazendo uma coisa errada e que quando ela me viu fazendo isso, tipo, ela me pegou no flagra, sabe? Então era muito pior se eu olhasse nos olhos de alguém, no rosto de alguém, e essa pessoa olhasse de volta. Então era tipo, meu Deus, tá tudo errado. E a última coisa, talvez é a mais clichê de todas elas, mas eu acho que a mais importante é que a gente não tem que sofrer antes da hora. Isso, claro, é sintoma de ansiedade, e eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade, e eu tô tentando melhorar já tem um tempo. Eu melhorei bastante já, mas ainda tem um pequeno caminho a percorrer. Mas o ponto desse quinto aprendizado é que quando você sofre antes da hora, você não está vivendo o seu presente, você só está vivendo de um tempo futuro que talvez nem vá acontecer. Isso aconteceu comigo. A empresa onde eu trabalhava sofreu muito com a última crise. E por causa disso, muita gente foi mandada embora e eu tinha um departamento com 8 pessoas. E no final sobraram apenas eu e mais uma menina. E o tempo todo, durante todo o processo, eu tinha o medo de ser mandada embora também, de ser desligada da empresa também. E isso não aconteceu. Eu só parei de trabalhar quando ela realmente foi vendida. E aí fizeram a rescisão com todo mundo e tudo mais. E eu sofri muito, sabe? Durante esse processo, assim, eu tive que desligar a gente que eu merecia. Além, claro, da preocupação de que talvez eu também pudesse ter sido mandada embora, e eu podia ter sido mesmo. Mas isso não aconteceu. Então não adianta sofrer por antecedência. Ficava imaginando 1 milhão de possibilidades caso eu fosse mandado embora. O que eu ia fazer da minha vida, como que eu ia trabalhar, como que eu ia me sustentar, como eu ia pagar minhas contas e tudo mais. Então, tudo isso só me fez gastar muita energia e não me ajudou em absolutamente nada. Então é isso, esse foi o vídeo das 5 coisas que eu aprendi na terapia. Eu acho que eu poderia fazer, sei lá, parte 2, parte 3, parte 10 de coisas que eu aprendi na terapia. Espero ajudar alguém aí de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler e eu sempre respondo os comentários, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim você sabe de todos os vídeos que eu publicar aqui no YouTube, tá bom? Grande beijo, até o próximo domingo, tchauzinho!